Jesus, Salvador, outro igual não há. Amém. Josué capítulo 9. Hoje nós vamos olhar a partir do verso 14 até o verso 20. Amém. Josué 9. Nós continuamos aqui no nosso texto do Josué. Os gibeonitas é uma fortaleza que não é de pedras, não é uma fortaleza de concreto, mas uma fortaleza de narrativa, uma fortaleza filosófica. E muitas pessoas têm caído diante dessas fortalezas, a fortaleza da manipulação. A partir do verso 14, nós vemos aqui o resultado dessa manipulação. Josué e os anciões caíram nessa armadilha, eles entraram nessa situação complicada, e nós precisamos nos colocar no lugar dessas pessoas para aprender por meio da advertência. Verso 14: Então os israelitas tomaram da provisão e não pediram conselho ao Senhor. Por gentileza, você pode ler junto comigo essa última parte aqui, o resultado. E não pediram conselho ao Senhor. Josué concedeu-lhes paz e fez com eles a aliança de lhes conservar a vida. E os príncipes da congregação lhes prestaram juramento. Ao cabo de 3 dias, depois de terem feito a aliança com eles, ouviram que eram seus vizinhos e que moravam no meio deles. Pois partindo os filhos de Israel, chegaram às cidades deles ao 3º dia. Suas cidades eram Gibeão, Séfira, Berote e Kiriat Jearim. Os filhos de Israel não os feriram, porquanto os príncipes da congregação lhes juraram pelo Senhor, Deus de Israel, pelo que toda a congregação murmurou contra os seus príncipes. É natural que quando a liderança de um país toma decisões complicadas, decisões bem complicadas, que as pessoas desse país, as pessoas que vivem nesse lugar, murmurem contra as suas lideranças. Eu acredito que isso deve estar acontecendo também hoje no nosso país. Decisões bem complicadas em que colocam todos no meio de um problema. Aí o verso 19: Então todos os príncipes disseram a toda a congregação: Nós lhes juramos pelo Senhor, Deus de Israel, por isso não podemos tocar-lhes. Isso, porém, lhes faremos: conservar-lhe-emos a vida, para que não haja grande ira sobre nós, por causa do juramento que já lhes fizemos. Então, quando se faz uma aliança, é necessário se cumprir essa aliança. Quem entra precipitadamente numa aliança e logo depois quebra essa aliança, são 2 juízos, são 2 problemas. Então a aliança não é qualquer coisa, não é uma brincadeira. A aliança é coisa séria. Então eles haviam entrado em uma aliança, agora não daria para matar os gibeonitas quebrando uma aliança. Então nós falamos sobre manipulação, falamos sobre precipitação. Provérbios 19:2: Não é bom proceder sem refletir, e peca quem é precipitado. Se haveriam esperado 3 dias, eu acredito que em 3 dias, se eles fizessem um acordo, fiquem entre nós, fiquem acampados aqui do lado, que nós vamos dar uma averiguada, nós vamos avaliar a situação, vamos mapear, para ver se essa conversa de fato é verdadeira. Se haveriam esperado 3 dias, não fariam essa aliança. Então, depois de uma aliança, então eles foram obrigados a conviver com os gibeonitas uma vida toda, até nos dias de Saul que matou os gibeonitas, cabeça de vento, quebrou uma aliança, trouxe juízo de seca sobre Israel, mas não deveria ter feito
precipitadamente. Provérbios 11:14 diz: não havendo sábia direção, cai o povo, mas na multidão de conselheiros há segurança. Nós precisamos trazer isso para a nossa vida, gente. Na multidão de conselheiros há segurança. É lógico que nós precisamos andar com bons conselheiros. A gente não vai trazer gente complicada para a nossa vida para pedir conselho para gente complicada. Nós temos que trazer pessoas de fundamento para a nossa vida. E então, se há conselheiros, a gente vai ter uma boa direção. Provérbios 15, verso 22: aonde não há conselho, fracassam os projetos, mas com os muitos conselheiros há bom êxito. É muito importante, é muito sábio que você peça conselho antes de você tomar uma decisão muito séria. Procure pessoas de fundamento, pessoas espiritualmente afinadas com Deus, que ouvem as batidas do coração do Senhor. Peça conselhos para Deus, peça conselho para conselheiros da igreja. É muito importante que se peça conselhos antes que se tome decisões precipitadas e se faça alianças complicadas. Então o nosso tema hoje é alianças perigosas, quando a sabedoria humana ignora a vontade divina. Então, quando nós nos achamos muito sábios, muito inteligentes, esse é o caminho do fracasso. Cobiça, pressa interior, precipitação, às vezes rebeldia. Não foi o caso aqui de Josué, mas às vezes rebeldia, outras vezes soberba, altivez de espírito. É uma receita perfeita para uma aliança com o inimigo. Essa pessoa que tem essa receita na sua vida, esses ingredientes, irá fazer uma aliança com o inimigo. Um casamento complicado, às vezes uma aliança empresarial complicada, às vezes uma faculdade complicada, um emprego complicado. Esses são os ingredientes da precipitação. Alianças perigosas. A primeira lei da guerra em Israel até hoje é consultar Deus. Quando Israel vai entrar numa guerra, eles vão consultar ao Senhor. Eles vão ler a Torá, eles vão se colocar de joelhos em oração e vão consultar ao Senhor. Precisamos ter a nítida convicção, uma revelação muito clara de que Deus está conosco em cada iniciativa, porque é muito complicado ir fazer alguma coisa se Deus não vai junto com a gente. Nós precisamos ter a certeza de que Deus vai com a gente, seja essa decisão ministerial, ministério, igreja, questão de dons e talentos, seja essa decisão profissional, o que eu vou estudar, que faculdade eu vou fazer, que emprego que eu vou entrar, que área que eu vou me estabelecer para trabalhar, seja essa questão uma questão relacional, acadêmica ou de algum investimento. Eu preciso ter esse princípio na minha vida. Alianças são guerras e nós precisamos consultar ao Senhor. Aqueles que buscam ao Senhor jamais serão confundidos. Os ímpios fazem os seus negócios, seus projetos, suas alianças de família sem consultar o Senhor. Os ímpios consultam um pedaço de pau e dizem: mostra-nos qual o caminho. Os ímpios consultam aos ídolos. Os ímpios vão na cachoeira ouvir vozes. Os ímpios batem tambores e buscam o conselho dos espíritos malignos. Mas os filhos de Deus buscam o conselho do Senhor. Quem busca os conselhos de Deus jamais será confundido. Nós não sabemos todas as coisas, mas Deus conhece a história por detrás da curva. Deus enxerga mais longe. A segunda lei de guerra é com quem eu vou me aliar ou quem eu vou fazer aliança. A primeira lei de guerra é consultar o Senhor. A segunda lei de guerra é com quem eu vou fazer aliança. Não é só um trabalho, não é só um emprego, não é só uma faculdade, não é só um casamento. Com quem eu vou fazer essa aliança?
Em Hebreus 12:14, o texto diz: seguir a paz com todos, né? Com todas as pessoas, seguir a paz. Mas quando nós falamos de aliança, aí a questão é uma outra conversa. Não é só seguir a paz com todos. Se eu entrar numa aliança errada, numa aliança complicada, eu não vou ter paz. Eu vou trazer os demônios para trabalhar e habitar na minha cabeça. Muitas pessoas alicerçam a sua vida na mentira, fundamentam relacionamentos em motivações e são sentimentos doentios, ou violam princípios fundamentais. Cedo ou tarde, os resultados dessas escolhas elas chegam na vida da pessoa. Não é tomar uma decisão e está tudo certo. Não é fazer uma aliança e se eu achar que não é boa, eu pulo fora. Não é bem assim. Fazer uma aliança é como eu pegar 2 pedaços de papel, eu passar cola e eu colar esses 2 pedaços. Vamos imaginar aqui uma cartolina verde e uma cartolina branca. E eu colo junto esses papéis. E depois que eles estiverem grudados, eu então tento separá-los. Partes dessa cartolina vai ficar aqui e partes dessa aqui. Assim são alianças. Alianças não são simplesmente, se não dá certo, eu pulo fora. Feridas emocionais, partes de uma parte vão ficar na outra parte. Então surgem os traumas e as coisas complicadas. Josué e os anciões trouxeram uma aliança para cima deles e para cima de Israel. Depois que uma aliança é feita, a pessoa fica moralmente e espiritualmente ligada aos termos e aos compromissos assumidos. Quando alguém chega diante do altar do Senhor, um casamento, e faz ali o seu juramento diante da igreja e diante de Deus, são estabelecidos compromissos, e esses compromissos precisam ser tratados e precisam ser cumpridos. Quando alguém faz uma aliança empresarial, esses compromissos assumidos terão que ser cumpridos. O mundo espiritual exige que eles sejam cumpridos. Depois que uma aliança é feita, a pessoa fica moralmente e espiritualmente ligada aos termos e aos compromissos assumidos nessa aliança. Então nós precisamos olhar para algumas situações que necessitam cuidados. Várias situações que precisam de muito cuidado. Primeira situação, namoro. Nós vivemos hoje onde o mundo trabalha em cima de uma narrativa que não se há compromisso, mas o namoro é uma espécie de aliança. Não é uma aliança de casamento, é uma aliança de relacionamento até um certo ponto, até um certo limite. Um relacionamento de namoro envolve paixão, sedução, um despertamento de desejos e instintos que podem corromper as motivações do casal. Isso acontece em um namoro. Namoros se tornam alianças, não alianças profundas, mas alianças que às vezes podem caminhar para uma aliança mais séria. Infelizmente, pessoas às vezes mal intencionadas, egoístas ou cheias de carências emocionais, que não têm nenhum escrúpulo, que brincam às vezes com as emoções e depois descartam a pessoa. Entram às vezes na vida das pessoas, de adolescentes, de jovens, às vezes de adultos que entram no namoro, e às vezes até mesmo de pessoas da terceira idade, que às vezes viuvaram, e entram em um namoro, às vezes motivado lá por uma questão de um Tinder, encontram-se nas redes sociais, e então começam um relacionamento. Por isso que o namoro exige primeiro uma amizade sólida, e depois envolvimento mais sério. O namoro também tem essa mesma característica das 2 folhas de cartolina, em que às vezes as pessoas dizem
Se não dá certo, a gente se abandona. Se não dá certo, a gente se larga. Mas não é bem assim, porque às vezes há namoros que a manipulação de sentimentos, manipulação psicológica e muitas vezes manipulação na área sexual. Então namoros precisam se cuidar muito para se entrar no relacionamento. Quando nós fazemos os nossos estudos do grupo de novos membros, nós temos um tema que é chamado casamento, aliança do casamento. E dentro desse tema nós tratamos também sobre namoro. E nós como igreja, nós aconselhamos que aqueles que entram em um namoro, antes de entrar no namoro, que tenham uma profunda amizade com essa pessoa. Uma amizade, conheçam os pais, conheçam a cultura e a estrutura familiar, conheçam a identidade espiritual dessa casa, a que deuses eles servem, o que acreditam em relação à eternidade, para depois que o casal se conhece bem, então comece um namoro, para que não haja um problema de manipulação no namoro. O segundo item que é necessário se tomar muito cuidado, que já é uma aliança, é o casamento. Quantas pessoas que entram em um relacionamento de casamento e quando estão dentro desse casamento, então elas percebem o tamanho da burrada que fizeram. E às vezes as pessoas já casadas, elas querem dizer, então, mas acho que não era a vontade de Deus. Mas depois que casou, passou a ser a vontade de Deus. Depois do novo nascimento em Jesus Cristo, o casamento é a decisão mais importante da vida de uma pessoa. Porque o casamento envolve coisas muito profundas na vida, na alma e no ser humano. É uma área em que a manipulação às vezes pode se infiltrar. Muitas pessoas não se casam com aquela pessoa, mas com a imagem daquela pessoa. Isso funciona de duas formas. Há pessoas que enquanto estão no namoro, criam uma imagem, é uma manipulação, de como ela é uma pessoa boa, como ela é uma pessoa que trabalha, como ela é uma pessoa honesta, como ela é uma pessoa romântica, amorosa, querida, trabalhadora, cuidadora da casa. Depois que casa, aquilo era só uma imagem, era uma manipulação. Outras pessoas olham no parceiro candidato a casamento e preferem realmente não enxergar a pessoa como ela é, mas criam uma imagem. Então não se casam com a pessoa, se casam com a imagem que elas criaram sobre a pessoa. Isso é manipulação. Então quando se entra no casamento, então todas as vendas caem, as pessoas elas precisam então ser como elas são. Então começa aquela acusação, mas você não era assim. E de fato não era assim. Era uma manipulação. Outros, apesar de serem alertados pelos pais ou pastor e amigos, fazem aliança com a pessoa errada, uma pessoa intratável, ficam cegas no meio da paixão. Deus apenas tratou Davi quando a paixão desvaneceu. Enquanto ele estava profundamente apaixonado pela Batseba, Deus não mandou profeta na casa dele para adverti-lo. Mas quando a paixão baixou, Deus então começou a tratar Davi. Um problema gravíssimo pode se instalar às vezes quando a paixão entra na vida da pessoa na terceira idade. Quem vai convencer às vezes essa pessoa que a outra pessoa pela qual ela está tão apaixonada é um problema? E às vezes nós já temos visto pessoas da terceira idade entrando num namoro, e essas pessoas às vezes são piores do que adolescentes. Parece que a fabricação hormonal do organismo dobra. É necessário se cuidar muito com alianças, cuidar com alianças de casamento. Não é simplesmente não dá certo, a gente desfaz e está tudo certo. Depois que casa, se faz uma aliança.
E nenhum conselheiro aqui da nossa comunidade está autorizado a dizer: olha, então descasa. Nós não vamos fazer isso. Porque quem casou? Você casou. Quem escolheu o parceiro ou a parceira? Você. Então, se você quer separar, você vai decidir. Nós não vamos autorizar, a não ser em uma situação de sexualidade ilícita ou às vezes violência. Então a gente pode pensar sobre isso. Mas até então, quem casa precisa assumir essa aliança. Uma outra coisa muito importante que nós precisamos entender, que às vezes se transforma numa aliança perigosa, é uma sociedade empresarial. Nós precisamos cuidar muito com quem nós vamos fazer uma sociedade, trabalhar juntos. Isso às vezes pode se transformar num problema tão grande, mas enorme mesmo, uma dor de cabeça, uma falta de paz. Mas às vezes as pessoas não oram, elas não consultam a Deus quando elas vão olhar para alguém para ser sócio da empresa, para ser sócio lá no comércio, para montar uma sociedade de prestação de serviços. Isso se transforma numa aliança perigosa. Aqui entra um ingrediente altamente perigoso: o dinheiro. E uma sociedade empresarial só existe por causa do lucro. Ninguém entra numa sociedade de empresa por amor ou por paixão, ou porque lá o parente que vai trabalhar é assim uma pessoa muito importante. Nós precisamos cuidar com sociedades. E talvez nós aqui já percebemos que quando alguma coisa não dá certo, não é simplesmente dizer: eu não quero, vai embora. É necessário honrar aquela aliança até o final. É impressionante como as pessoas estão dispostas a comprometer a honestidade por causa de ganhos financeiros. E cuidado com alianças perigosas. E nós que somos cristãos, nós precisamos observar essa questão de com quem nós vamos fazer uma aliança de trabalho, por causa do jugo desigual. O jugo desigual não existe apenas na questão de casamento e namoro. O jugo desigual também existe nessa questão empresarial. Aí está lá você, um cristão que trabalha, honesto, paga os seus impostos, que levanta cedo, vai para o trabalho, mas a pessoa com a qual você fez uma aliança de trabalho, ela te suga, ou ela não é honesta contigo, ou ela faz um trabalho relaxado, e você começa a padecer debaixo dessa situação. E às vezes a pessoa não orou para entrar nessa aliança, não pediu conselhos de Deus. Outra questão muito importante dessas alianças perigosas são alianças de ministério. Não podemos impor as mãos e ungir precipitadamente. Colocar alguém rapidamente em algum ministério muitas vezes pode ser perigoso. Vamos rapidamente colocar alguém no ministério de louvor. Vamos rapidamente ungir alguém para o ministério da pregação. Colocar alguém rapidamente em algum lugar sem refletir, sem esperar, sem orar, sem realmente provar o caráter da pessoa, isso pode se transformar num problema enorme para uma igreja. Porque depois que se coloca uma pessoa em um lugar, não é simplesmente expulsá-la do lugar. Foi dado um lugar para ela. Por isso que nós não podemos nos precipitar. Uma pessoa precisa ter o cuidado com qual igreja ela vai fazer aliança. A partir do momento em que eu me torno membro de uma igreja, eu fiz uma aliança com essa comunidade. Eu me coloco debaixo de um líder. Eu me coloco debaixo de uma liderança. E eu tenho que ser submisso em muitas situações. E às vezes isso tem se tornado em alianças perigosas para muitas pessoas. Porque não tem observado, não tem estado no lugar durante algum tempo para ver como que as coisas são. E às vezes alguns ministérios
eles são manipulativos. Enquanto que a pessoa não é membro, tudo é maravilhoso e todos fabricam um cenário legal. Mas quando a pessoa se torna membro, ela não se torna membro da igreja, ela se torna membro da imagem que ela criou sobre a igreja. É uma aliança perigosa, porque não é simplesmente sair de uma igreja e está tudo certo. Lembra das folhas? Partes de uma parte ficam na outra parte, e feridas às vezes são construídas. Uma comunidade cristã precisa conhecer muito bem as pessoas que serão seus líderes. Nós não podemos votar nas nossas extraordinárias, quando nós escolhemos a liderança. Nós temos que cuidar em quem nós vamos votar, porque é feito aliança. E a partir do momento em que a pessoa foi votada e ela foi empossada, foi feito aliança com aquela pessoa. Nós temos que tomar muito cuidado com isso. É preciso buscar uma direção divina. Alianças são guerras. Israel perdeu essa guerra aqui e tiveram que conviver com o problema pelo resto da história. Algumas outras coisas muito importantes que nós também precisamos ver. Por exemplo, alianças testemunhais. Ser testemunha civil de um casamento, nós precisamos cuidar de quem nós somos testemunhas. Às vezes as pessoas são tão carentes e tão vazias que elas são testemunha de qualquer pessoa. É só chamar, ela vai. Quando eu me torno testemunha no civil, no casamento civil de alguém, eu faço uma aliança com aquela situação. Eu preciso cuidar quando eu vou ser padrinho religioso de casamento de alguém. Às vezes você nesse negócio desse convite, você faz uma aliança com uma seita. Às vezes as pessoas fazem aliança com a idolatria. Nós precisamos cuidar de quem nós somos testemunhas, de quem nós nos tornamos padrinhos em algum cerimonial. Nós precisamos cuidar quando alguém é convidado para ser padrinho de batismo de uma criança. Às vezes de um filho de um primo seu, talvez é sobrinho seu. Então as pessoas convidam você. Quando você impõe as mãos e você faz parte daquele ato, você fez uma aliança com alguém. E quantas vezes os cristãos fazem aliança com pessoas na idolatria? Você consegue entender que as pessoas se comprometem com essa situação? Na idolatria, ou às vezes numa seita, ou às vezes numa igreja que discorda dos princípios elementares cristãos, e está lá você metendo a mão lá sobre uma criança. E às vezes as pessoas, na carência que elas têm, elas não avaliam nada. Ai, me chamaram para ser padrinho, eu tenho que ir. E muitas vezes você não precisa, você não tem que ir, para que você não faça alianças perigosas. Uma pergunta muito importante nós precisamos fazer sobre essa questão das alianças: que tipo de pessoas que vão ser minhas testemunhas? Nós temos aqui pessoas que talvez um dia vão casar, os filhos vão casar. Que pessoas você vai convidar para testemunhar o teu casamento? Nós não podemos botar a raposa dentro do galinheiro. Eu tenho certeza que um pai e uma mãe cristão não colocariam uma pessoa com histórico de pedofilia para cuidar dos seus filhos. Nós precisamos ser coerentes nas nossas escolhas. Nós não podemos tratar e trazer qualquer alguém sobre a nossa vida. Quem vai testemunhar alguma coisa sobre a nossa vida? Quem tiver coerência com aquilo que eu quero viver. Que tipo de pessoas que eu vou trazer para testemunhar no casamento civil e religioso? Precisam ser pessoas que tenham um testemunho daquilo que eu quero ter na minha vida.
Você não vai trazer um bebum para testemunhar na sua vida, uma pessoa que é perdida no vício do álcool, ou do cigarro, ou de droga, ou de jogo, ou de música mundana, para apadrinhar você no seu casamento, para testemunhar para você, trazendo esse pecado sobre você. Nós precisamos cuidar com alianças perigosas. Eu preciso cuidar com as carências do meu coração, para eu não correr o risco das minhas carências me levarem a uma aliança perigosa. Josué não refletiu. Algumas estratégias implícitas existem aqui nessas manipulações. São estratégias escondidas, estratégias implícitas. Toda manipulação é um desrespeito à liberdade. Quando você percebe que a pessoa está desrespeitando a tua liberdade, está forçando você, você pode entender: essa pessoa está me desrespeitando, está querendo me manipular. Ou às vezes nós, ou eu e você, estamos forçando a barra, nós estamos desrespeitando alguém, ultrapassando limites. Pode ser uma manipulação. Primeira coisa, a religiosidade. Nós vemos aqui a partir do verso 9, do verso 10, eles contando uma história para Josué. Nós vimos atrás, por causa dos milagres do Deus de Israel, o que Deus fez, as maravilhas que Deus fez. A religiosidade muitas vezes é usada para manipular as pessoas. As pessoas são manipuladas em nome de Deus. O manipulador apoia-se no sistema de crenças dessa pessoa. E esse tipo de sedução moral acaba levando a pessoa a praticar uma misericórdia não divina, em um amor sem entendimento, achando que Deus está nesse negócio. Quando nós olhamos para a história bíblica, em 1 Samuel, nós encontramos a história do rei Saul. E Saul era um cara manipulador. E ele estava inclusive manipulando o profeta Samuel. Ele estava manipulando o profeta. Tanto é que Deus já havia desligado ele. Diante de Deus o governo deles não estava mais legítimo. Mas o profeta Samuel continuava intercedendo pelo rei Saul. Em 1 Samuel 16, verso 1, Deus diz assim: disse o Senhor a Samuel: até quando terás pena de Saul, havendo eu rejeitado, para que não reine em Israel? E Saul misturava essa questão da religiosidade. Olha, eu preciso do profeta. Olha, fala com o povo por mim, para que eu não perca o respeito. Era manipulação. A segunda coisa aqui das estratégias implícitas é a autopiedade. Quando a pessoa fica trazendo aquelas lamentações para cima dela, aquela autopiedade: eu sabia que não ia dar certo mesmo. Olha, é assim, parece uma humildade, mas é uma autopiedade. A pessoa busca os outros para alimentar a sua incapacidade de enfrentar e superar seus próprios conflitos. E essa questão da autopiedade, ela chega num ponto que às vezes ela chega numa situação de lamber feridas, porque esse autopiedoso vai encontrar um outro autopiedoso que não tem capacidade de resolver os seus conflitos. Então sentam ali, todos colocam na mesa as suas capacidades, os seus empenhos para fazer alguma coisa, e ninguém me valoriza. Olha, eu queria mudar o mundo, eu queria tanto mudar essa igreja, mas ninguém olha para mim, ninguém vê o meu valor. É a autopiedade. A terceira coisa é a atitude, usar uma atitude constrangedora, constranger alguém. Quando o relacionamento começa a cruzar com a linha da defraudação. O que é defraudar? É impor moralmente ou espiritualmente, oferecendo algo que depois não vai poder realizar. Defraudação. A pessoa sente-se forçada e pressionada a fazer algo que ela não queria fazer. É uma forçação de barra moral. Ela não queria fazer aquilo, mas às vezes ela faz em nome da fé, outras vezes em nome da questão de ser fiel com Deus, às vezes em nome
da própria honra, às vezes em nome da própria honestidade. Eu não posso deixar na mão, eu não posso abandonar. Então, se traz essa questão. Próximo ponto, chantagens. Essas chantagens, elas podem ser diretas, abertas, ou às vezes ser discretas. E nós precisamos cuidar com alguém que tenta nos chantagear com alguma coisa. Olha, eu te ajudei tanto, agora você precisa me ajudar de volta. Chantagem. Pode ser diretas ou indiretas, às vezes discretas. Chantagens emocionais, sentimentais, ou sexuais, ou financeiras, ou de favores ilícitos. Chantagem, olha, eu fiz um favor para você, agora não tem como você me ajudar nessa situação. Chantagens. Próxima coisa que nós encontramos aqui nesse texto é a questão da lisonja. Agradar com o propósito de enganar, lisonjar. Eles agradaram com conversa. Eles trouxeram aqui um cenário, eles montaram aqui um teatro. Eles montaram uma lisonja. Agradar com o propósito de enganar. Agradar com o intuito de receber em troca apoio. Eles trouxeram aqui um testemunho com o propósito de que Josué fizesse aliança com eles para que eles não fossem mortos. Lisonja incorpora uma falsa amizade. É sempre aquela falsa amizade que está rondando você, mas que na verdade não gosta de você. Gosta daquilo que você pode oferecer para a pessoa. E essa falsa amizade, ela vai demonstrar essas características. A pessoa não gosta de você. Ela gosta da tua utilidade. Ela vai te elogiar para trazer o teu apoio sobre você. É um apoio político, é um apoio para que você ajude ela em alguma situação, para você trazer um peso para ela, um apoio, é lisonja. Outra coisa que nós encontramos muito aqui é a questão da dissimulação. E a dissimulação é uma hipocrisia persistente. A pessoa fica dissimulando uma personalidade encoberta no propósito de enganar. É uma personalidade encoberta. A pessoa nunca se revela profundamente como realmente ela é. É sempre aquela dissimulação. É sempre aquela personalidade encoberta, aquela conversa encoberta, aquelas intenções encobertas. Nunca é um jogo limpo, nunca é transparente, é sempre encoberto. O próximo item que nós podemos abordar aqui, que são princípios implícitos de uma manipulação, é a negação. Quando a pessoa começa a negar, às vezes aquilo está transparente aos olhos de todos, mas ela nega o pecado dela. Ela nega aquela atitude, ela nega aquele costume, e ela entra numa fase de negação. Nós estudamos isso também na psicologia, a fase da negação. Ela sabe que ela fez, que ela praticou tal situação, mas ela sustenta uma negação diante de todo mundo. Ela sustenta um posicionamento de negação. Não fiz e não é assim. E ela apresenta até uma cara de honesta. É a situação da negação. A pessoa manipula a si mesma. Todos sabem dessa mentira, mas ela continua se firmando em defender aquela mentira. Às vezes isso acontece num governo, às vezes isso acontece na política municipal, às vezes isso acontece numa liderança de igreja, em que alguém lá realmente errou e tem um pecado, mas a pessoa entra numa fase de negação. Ela diz: não é assim, e eu não fiz isso, eu não recebi tal mensagem. O último item que nós vamos tratar essa noite é a questão da codependência, que eu chamo isso de relacionamento de bomba atômica. O que é uma codependência? É quando dois manipuladores se manipulam. Às vezes alguém está numa igreja onde um pastor é manipulador, mas não sai de lá,
Mas quando você vai ver, um manipula o outro. O pastor manipula a ovelha manipula o pastor. Ele se autoagrada. Uma manipulação é boa para os dois. Isso aqui é um relacionamento bomba atômica. Às vezes alguém tem lá um patrão manipulador. Por que você não sai de lá? Mas quando você vai olhar e mapear a situação, um manipula o outro. Às vezes há casais, há casamentos que são assim. O marido manipula a esposa e a esposa manipula o marido. É uma codependência. Às vezes eles se gospem, mas eles não conseguem se abandonar. É uma codependência. Isso é quando a pessoa dominadora e a dominada estão se satisfazendo, cada uma na sua carência. E está bom para os dois. Os dois reclamam, mas os dois têm ali vantagens nesse relacionamento. É uma questão de codependência. Os dois sofrem, mas os dois também têm prazeres. Quando a pessoa dominadora e a dominada estão se satisfazendo, cada uma na sua carência, pastor e ovelha, o profeta e aquela pessoa que recebe a profecia, o médico e o paciente, o psicólogo e o paciente, o psiquiatra e o paciente. Às vezes aquele atestado de incompetência, de anos e anos de aconselhamento, mas é uma situação de codependência. Um fica manipulando o outro. É uma questão muito complicada. Cada um manipula e se deixa manipular. Cuidado com as alianças perigosas. Hoje nós vamos encerrar essa meditação aqui, para a gente continuar mais uma fase no próximo culto. Manipulação, precipitação e alianças perigosas. Cuida para você não entrar numa aliança perigosa. Josué colocou esses gibeonitas para dentro da nação de Israel, e eles tiveram que conviver com essa gente o resto da vida, por causa de uma precipitação. Em nome de Jesus, vamos orar. Senhor Deus, obrigado, Pai, por esse momento. Obrigado, Senhor Deus, pela Tua palavra. Nós te agradecemos pela clareza da Tua palavra, e também que o Senhor tem nos mostrado aonde aplicar essa palavra na nossa vida. Nós queremos exaltar o Teu nome, glorificar o Teu nome e clamar sobre nós que o Senhor nos dê graça. Abra os nossos olhos. Livra-nos, Senhor Deus, das armadilhas de Satanás. Livra-nos, Senhor Deus, das armadilhas da nossa própria precipitação. Dá-nos um coração calmo. Liberta-nos, Senhor Deus, dessa ansiedade, dessa carência. Tira de dentro de nós, Senhor Deus, a pressa do coração, aquela pressa maligna, aquela pressa da carne, que muitas vezes tem perturbado a nossa vida. Dá-nos, Senhor Deus, discernimento de graça, para nós escolhermos sempre a liderança da nossa comunidade. Dá-nos, Senhor Deus, discernimento de graça sobre as famílias, sobre os namoros, sobre os projetos de casamento, sobre os projetos de alianças. Senhor Deus, nós oramos para que o Senhor trabalhe na nossa vida, e o Senhor vai adiante da nossa história. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Amém.